Olá, bom dia. Nós vamos começar hoje mais uma aula de psicologia, de filosofia da educação. Eu sempre falando psicologia, a psicologia incorporada em mim, né? Quem manda, né? Ser pedagoga e psicóloga. Daí faz essa confusão, né? Eu tenho um amigo que brinca, é psicopedagoga. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí no nosso material, tá? E qualquer dúvida, vocês vão fazendo as suas interações. Vamos iniciar a nossa aula aí de filosofia. Bom, o que nós já estudamos até o momento? É importante fazer esse apanhado, né? Esse apanhado é muito importante nós realizarmos aí esse apanhado, tá? Bom, vamos à nossa aula aqui. Deixa eu ver. Esse não é. Então, eu vou abrir aqui um pouco o plano de aula para nós irmos discutindo aqui o que nós já vimos. Oi, Rafael, bom dia. Tudo bem? Cadê você, Rafael? Será que eu neguei o Rafael? Ah, tá aí. Às vezes eu aperto os botãozinhos errado, né, Rafael? Não, eu que demorei para apertar ali. É. E você tá bem? Tá tudo certo? Tudo certo, prof. Tô bem, sim. Tem que estar, né, Rafael? Pois é. Tem que. Nós temos que estar firmes, né? Temos que segurar a onda. Bom, Rafael, eu acho, se eu não me engano, na próxima aula tem apresentação de trabalho. Ixi, prof. Eu acho que. Deixa eu ver aqui. Eu abri o plano. Semana que vem é dia 22 de março. Vocês têm a apresentação do filme. Tá? Uhum. Porque o outro trabalho é no dia 12 de abril. Então, eu abri aqui o plano de ensino para ver o que nós já vimos. Então, nós já vimos lá a atitude da filosofia, a crítica, o pensamento crítico, a questão da origem da filosofia, dos campos de investigação, os principais períodos da história da filosofia, os aspectos da filosofia contemporânea, tá? Da filosofia contemporânea. Que mais? Da filosofia contemporânea. Bom, aí nós vamos ter aqui o saber mítico, saber filosófico, a relação mito e filosofia, a questão da atualidade do mito, que é a filosofia, que isso a gente vai se aprofundar mais aí um pouco, tá? E hoje eu vou reforçar um pouco mais aqui a filosofia contemporânea, ok? Eu encaminhei para vocês pelo WhatsApp um livro, porque eu tentei postar esse livro em PDF lá no AVA e eu não consegui. Tá? Tem muitos livros de filosofia em PDF que você acha na internet, tá? Tem muita coisa. Então, na realidade, nós ainda não adentramos ainda na filosofia da educação. Nós estamos estudando um pouco a filosofia
de uma maneira geral. Tem muita coisa, né? Quantos anos, né, que a filosofia tem antes de Cristo? Então, ela é uma das ciências mais antigas, tá? Mas nós vamos agora nos aprofundar mais na filosofia contemporânea, discutir ali alguns termos, e depois nós vamos adentrar na filosofia da educação propriamente dita, tá? Eu acredito que em março, daí nós já embarcamos na filosofia da educação, tá? Rafael, até agora, você está tendo alguma dificuldade na aula? Não? Tá tranquilo? Tá tranquilo sim, prof. Tá tranquilo. Né? Que fazem revisão para o Enem. Então, tem muita coisa na internet sobre filosofia, tá? Bom, vamos aos slides. Então, acho que hoje é a aula 4. Então, eu vou retomar, né, na aula passada, eu me aprofundei, né? Eu me aprofundei na filosofia contemporânea, hoje eu vou trabalhar mais um pouco na filosofia contemporânea. Aula 4. Então, aqui, né, os períodos da história da filosofia, os aspectos da filosofia contemporânea. Então, você está vendo o slide, Rafael? Rafael? Está aparecendo o slide para ti, Rafael? Tá aparecendo sim, prof. Ah, então tá. Bom, nós temos aqui a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Aí nós vamos ter os períodos da história da filosofia. Nós vamos ter a filosofia antiga, né? O que é a filosofia antiga? Ela é pré-socrático, né? Então, ela trabalha a questão ali, né, da questão do pré, né, Sócrates ali. Aí nós vamos ter o período clássico e o período pós-socrático, tá? Então, esses aí é a filosofia, basicamente, a filosofia antiga, que deu base para a filosofia que nós temos hoje. Sócrates, né? Sócrates, ele tem aqui, 469, 399 antes de Cristo. É tradicionalmente considerado o marco divisório da história da filosofia grega. Então, ele veio e trouxe esse marco da filosofia grega. Ela era desenvolvida mediante o quê? Diálogos críticos com seus interlocutores. Há quem diga que eram poucas pessoas, e eles faziam essa discussão, esse debate, essa reflexão sobre a vida, sobre o momento da história, né, naquela época. Bom, então, né, nós temos aqui o pré-socrático, o período clássico e o período pós-socrático. A filosofia medieval, nós vamos ter aqui a patrística, a escolástica e o renascimento. E nós precisamos ver essa questão, tá? Essa questão aí que é bem complexa. O período da queda do Império Romano, no século V ao século XV, que isso aí foi guerras, fomes e grandes epidemias. Então, assim, se você olhar na história e olhar hoje,
Claro, nós dentro do mundo contemporâneo, é a pior crise, né, que o planeta já passou. Mas, se você fizer um comparativo na linha do tempo, você vai verificar que o planeta já passou por situações muito mais difíceis. Muito mais difíceis. O cristianismo propaga-se por diversos povos, crenças, superstições. Então, o cristianismo aqui, ele já entra, né? Ele já adentra como salvador da pátria. Epa, né? Para aí, o cristianismo vai salvar o planeta, vai salvar o mundo. E aqui nós temos o quê? A filosofia clássica, que ela sobrevive, ela é confinada, né, nos mosteiros religiosos. E aí começa uma grande confusão dentro da própria filosofia. Os filósofos que vão mais para uma questão voltada mais para o cristianismo, outros que vão se pautado mais para a ciência. Então, a própria filosofia, ela adentra com pensamentos diferenciados e, superficialmente, ela começa a ter divisões. Bom, a filosofia medieval, né, a patrística, ela vai do século I até o século VII. Aqui a criação do mundo por Deus. Então, a patrística, ela começa a se apropriar da existência de Deus. Existe o pecado original, a trindade una, a encarnação da morte de Deus, o juízo final, a ressurreição, a origem do mal, já que tudo foi criado por Deus. E claro, né, a ciência, ela não acredita na existência de Deus. Até hoje. Aqui nós tivemos o Santo Irineu, Tertuliano, Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes, né? O Gregório, Basílio, o Gregório de Nissa e o Santo Agostinho. Ele era, né, ele se tornou santo mesmo dentro da própria Igreja Católica. Ele é referência dentro principalmente da Igreja Católica, as pessoas que vão estudar para padre, enfim. Então, na patrística, tá, começa-se a discutir a existência de Deus. E, entre aspas, aqui, o que acontece entre aspas? Eles tentam o quê? Comprovar a existência de Deus. Bom, aí nós temos a escolástica, que ela vai do século XIII ao século XIV. Aqui entra o quê? A razão da fé, a filosofia da teologia, que hoje nós temos, né, há muitos anos, nós temos faculdades, né, de teologias e tudo mais. As investigações científicas, filosóficas, que não poderiam contrariar as verdades estabelecidas pela fé católica. A prova da existência de Deus, da imortalidade, da alma, a prova racional da existência do Criador, do espírito imortal. Então, houve uma subdivisão dentro da própria filosofia, dentro dos próprios filósofos. Aqui nós tivemos Nicolau, Santo Anselmo, Pedro, Abelardo Magno, Boaventura, tá? E o Santo Tomás de Aquino, que foi o grande destaque dentro da questão
escolástica. E nós tivemos aqui, na patrística, o Santo Agostinho, que são pensadores e considerados santos pela Igreja Católica, grandes influenciadores dentro, principalmente, da Igreja Católica. Bom, Renascimento, o final da Idade Média, o Iluminismo, e a Idade Média, ela teve uma fase muito caótica. Muita gente morreu na fase média, na Idade Média. Eu não tenho esses números, tá? Mas muita gente morreu na Idade Média, principalmente no começo da Idade Média. Aqui nós tivemos do século XV ao XVI. Retornou-se o que aqui? A fonte do saber. O grego romano, houve um andar para trás, foram buscar as ideias filosóficas lá de trás, despojada aqui nos acréscimos teológicos medievais, adaptaram-se aqui os seus ensinamentos à nova época, a humanidades, a vida familiar, o uso do judicioso, da riqueza. Epa, Deus não. Vamos voltar à ciência, às questões materiais, aquilo que é palpável, aquilo que é concreto, aquilo que pode ser comprovado. Aqui nós tivemos Tomás, Nicolau, Francis, Galileu, tá? Claro que se discutia a existência de Deus também, logicamente. Bom, depois nós tivemos aqui dentro da filosofia moderna ainda a questão do século XVI ao século XVII. Eu tenho que contar ali os risquinhos, senão eu me perco. O racionalismo, que privilegia o que? As verdades da razão. Então, o renascimento, ele veio colocar tentar, pelo menos, colocar o freio nessa discussão da existência de Deus. O empirismo, que a questão do puramente factício, as impressões sensíveis com ponto de partida do conhecimento. Como que nós vamos comprovar isso? Isso que não é visível aos olhos. Isso que é o quê? Subjetivo. Então, o racionalismo, ele vai trazer aqui Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, eu sempre me enrolo aqui para falar o nome do Leibniz, me enrolei aqui. O Francis, o Luke, tá? Então, nós temos aí, pessoas, o Luke, enfim, pessoas que trabalharam mais a questão da razão. Como que nós vamos comprovar cientificamente todo esse discurso? Aí entra o racionalismo e o empirismo. O empirismo é o quê? É aquilo que não é comprovado cientificamente, mas que está caminhando para uma pesquisa, para uma ciência. Tá? Então, aqui, nós já vimos o quê? A filosofia antiga, a filosofia medieval, a patrística, a escolástica, o renascimento, aqui o renascimento, e o iluminismo. O que o iluminismo nos trouxe? O século XV, XVIII.
O século XVIII. O que ela nos trouxe aqui? O iluminismo, um movimento filosófico, literário, tá? Literário, político, que visa o quê? Combater o absolutismo. A influência da igreja, da tradição, considerando o que aqui? A razão como um único meio para se atingir a completa sabedoria. Então, nós temos que verificar aqui. O que é o iluminismo? Ele reacende aqui. E nós tivemos aí os ingleses, os franceses, os alemães, que adentraram aqui no idealismo, no criticismo. Nós tivemos o iluminismo inglês, o iluminismo francês, o iluminismo alemão, e o idealismo e o criticismo de Kant. Então, houve, eu diria, que dentro do iluminismo e dentro da filosofia moderna, houve um grande avanço. Várias visões diferentes aqui, relacionadas a quê? Relacionadas à questão política, a combater o absolutismo. Mais ou menos assim, calma aí. Existem maneiras diferentes de pensar, não existe uma verdade, considerando, logicamente, aqui a razão. Tendo como base o quê? A razão para se alcançar o quê? A sabedoria. A sabedoria. Bom, então, vamos lá para a filosofia contemporânea. Então, aqui a filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. A filosofia antiga, período pré-socrático, período clássico e período pós-socrático. Filosofia medieval, patrística, escolástica e o Renascimento. A patrística, que o foco em Deus, no pecado, a encarnação, o destaque, Santo Agostinho. Na filosofia medieval, escolástica, a questão da razão, da fé, da investigação, Santo Tomás de Aquino. No Renascimento, aqui a fonte do saber, se retorna à antiguidade grego-romana, a questão das teologias medievais, os ensinamentos da nova época, a questão das humanidades, e vários aqui filósofos que se destacaram. O Renascimento, temos aqui o racionalismo e o empirismo, e os filósofos aqui, o iluminismo, o movimento filosófico, com trabalhar dentro da razão para trabalhar a sabedoria. E a filosofia, então, contemporânea, iniciou lá no século XIX. A valorização da ciência, a extensão do método científico. Então, aqui é o olhar para a ciência. O que pode ser comprovado cientificamente? A confiança que no progresso indefinido, material, a humanidade, as correntes filosóficas, tá? O período positivismo, o socialismo, as formas, o contexto da filosofia política, o desdobramento do idealismo kantiano. Então, dentro
do próprio kantiano, né, existe aqui linhas diferentes, pessoas que começam a pensar diferente. A psicologia de Jung, a sociologia de Comte, né? E a filosofia se tornam o quê? Ciências independentes. Então, a partir do século XIX, meados do século XIX, tanto a psicologia quanto a sociologia, elas rompem com a filosofia. E elas vão se tornar ciências independentes, dando início aqui à formação das ciências humanas. E nós vamos ter aqui os filósofos, o idealismo, o positivismo, o evolucionismo, o pragmatismo, o socialismo, a fenomenologia, a psicanálise, a linguística, os filósofos independentes. Então, nós temos aí uma infinidade de filósofos, uma infinidade de visões diferenciadas, tá? Mas que um complementa, um questiona o pensamento do outro. Tá? Logicamente que dentro dessa disciplina eu não vou ter condições de me aprofundar com vocês em todos esses campos da filosofia, a questão do idealismo, o positivismo, o evolucionismo, o pragmatismo, o socialismo, a fenomenologia, a psicanálise, a linguística, os filósofos independentes aí. Só dentro da psicanálise, né, quantos seguidores, quantas pessoas foram estudar a psicanálise, próprio Jung, Lacan, Melanie Klein, tantos estudiosos, e dentro da linguística. Bom, dentro da filosofia contemporânea, nós vamos ter o que aqui? A pluralidade de correntes filosóficas. Então, ela é, né, uma imensidão, né, de discussões aqui. O neopositivismo, o positivismo lógico, o racionalismo transpositivista, a fenomenologia, o existencialismo, a hermenêutica, né, pode ser, a filosofia da vida, a neoscolástica, o estruturalismo, a escola de Frankfurt e muitos outros. E aqui, claro, a discussão central da filosofia contemporânea, que nós já estamos no século XX, ela vai ser ela tem que se garantir o quê? A ciência, como uma ciência. E aqui o destaque para quê? Para a epistemologia, que é o que nós trabalhamos até o momento. Em pleno século XXI. A questão do conhecimento. Isso tem que ser comprovado. E o que é o conhecimento? Conhecimento só é conhecimento quando eu coloco na prática. Então, nunca se discutiu tanto o quê? O saber fazer. O saber fazer. E aqui, né, eu trago aqui, no século XX, os filósofos, né, os nomes aqui, ó, do neopotismo, do positivismo lógico, do racionalismo transpositivista, a linguística, a fenomenologia, o existencialismo,
Aí nós vamos ter o Sartre, que foi um que influenciou bastante, né? Ele foi muito forte. A hermenêutica, o personalismo, a filosofia da vida, o neoescolásticas aqui, o neocantismo, o estruturalismo, o marxismo, a escola de Frankfurt, o Erich Fromm, pessoa que teve grande influência, tá? O arqueogeologia, os filósofos independentes, né? Então, assim, né, se você olhar historicamente, e a filosofia agora do momento que nós vamos estudar os filósofos do momento, os que têm influência no momento, ela é muito vasta. Tá? Então, ela tem uma imensidão. Né? Eu vejo que a filosofia é uma ciência que você não chega ao final. Eu cheguei, eu consegui estudar profundamente. Por isso que quem é filósofo se dedica única e exclusivamente à filosofia. É claro que ele vai escolher uma linha de pesquisa. Ele pode ir mais para a filosofia da vida, mais para o estruturalismo, mais para o marxismo, enfim. Nós temos aqui no arqueogeologia o próprio Foucault. O Foucault ele tem grande influência dentro da própria psicologia, o Erich Fromm, o próprio Freud, que tem o Sartre, dentro das teorias existencialistas aqui. Então, é muito vasto. E aqui, os filósofos do século XX, que marcaram aí, Foucault, Adorno e tantos outros aí. Rafael, alguma dúvida até aqui? Não, prof. No material. Então, eu coloquei lá, nós temos o artigo 1, que eu deixei lá para vocês lerem, sobre a introdução à filosofia, que eu já discuti. Aqui traz mais os conceitos, que é mais a base. Depois eu deixei lá um artigo mais para uma questão de conhecimento, que é a filosofia da performance, que é uma outra linha da filosofia. E também aqui o artigo sobre o mito, a definição de filosofia, da metafísica. Traz um pouco aqui sobre a questão de alguns filósofos, tá? Então, é um artigo também de base, traz um pouco sobre o materialismo dialético, sobre o socialismo. Bem interessante esse artigo. Daí o artigo 3, que é o artigo de reflexão de filosofia do novo século. Então, aqui ele vai trazer o fato intelectual e central da era do conhecimento, do avanço, da transformação da filosofia, fazendo uma prática de um novo tipo de filósofo, com o abandono da tendência epistêmica centrada no sujeito, mais uma filosofia para ir além da coisa imaginada, tá? E que começa com o ceticismo, a discussão do não ceticismo, começar a partir de fatos. Então, tornar o quê? A filosofia algo mais concreto, traz a matéria pela teoria evolucionista da biologia, os fatos do senso comum,
a questão, né, de que todos nós somos conscientes e que possuímos estados mentais intencionais, formados por grupos sociais e criamos fatos institucionais, uma filosofia que teórica, ampla, sistêmica, universal e que concerne ao seu objeto de análise, tá? Então, a filosofia e o conhecimento, tá? A era pós-ceticismo, o problema tradicional mente-corpo, a filosofia da mente e a ciência cognitiva, a filosofia da linguagem, a filosofia da sociedade. Então, a ética e a razão prática, né? A filosofia da ciência, e aqui as considerações, tá? Então, ele tentou aqui nesse texto trazer a questão do sujeito, né? Trazer a questão da pesquisa para os fatos mais perto do concreto possível. Aqui tem um artigo também que nós já discutimos, que foi a introdução sobre a mitologia grega e a origem da filosofia. E também, eu também coloquei aqui um livro sobre a introdução à filosofia, que vai trazer os conceitos básicos aqui da filosofia. O princípio do mito, a Grécia, tá? O milagre, a definição de filosofia, e tem até algumas reflexões aí que vocês podem estar fazendo. E o livro que eu não consegui colocar lá no AVA, tá? Que eu achei muito bom, da Maria Isabel Machado, ela que foi a organizadora, a Filosofia Contemporânea. Esse livro, ele tem vários artigos, ele foi publicado em 2019, então tem aqui a noção, né, do sofrimento, a filosofia da educação no pensamento do filósofo, as teorias do reconhecimento, tá? Então tem vários aqui, são 12 artigos. A articulação na contemporaneidade, claro, nós teríamos que estudar aqui cada filósofo dentro da era contemporânea. Aqui, o que é esse aqui? Esse eu já mostrei. E tem esse aqui também, que é um outro livro, que eu já passei para vocês, que é a Maria José, que é a filosofia contemporânea. Então, aqui tem a compreensão, né, toda a introdução, a questão da compreensão, né, do universo, o universo do discurso filosófico contemporâneo. Então, aqui traz, né, um pouco, principalmente na parte 2 do livro, a questão dos filósofos contemporâneos, da ciência, da natureza, do espírito, da ideia, tá? E aqui traz, né, até a discussão do Nietzsche, da fenomenologia. Muito bom esse livro também, tá? Bom, Rafael, alguma dúvida da aula? Não, prof. E do trabalho, você tem alguma dúvida? Prof, você só me lembra o que é o trabalho mesmo? Porque Era do filme. É que eu acho que eu não anotei. Então, você tem que assistir o filme, né? Deixa eu ver lá no meu plano de aula, só um pouquinho. Que eu me lembro é isso.
Então, você deverá escolher um filme, relacionar esse filme com a filosofia. Ok. Apresentar a ideia do filme, tá? Apresentar a ideia do filme. É o filme, é isso mesmo, dia 22 de março. Então, apresentar a ideia do filme. Primeiro você conta, né, o nome do filme, o que trata a história do filme, e relacionar esse filme com a filosofia. De uma maneira crítica, reflexiva e contextualizando para a realidade. É isso. Tá? Você vai só apresentar, não precisa me entregar nada escrito. Tá. Ok, prof. Beleza. Mais alguma dúvida, Rafael? Não, era só isso mesmo. É? Então tá bom. Então tá bom, Rafael, qualquer coisa, qualquer dúvida, você me procura, tá? Você tem meu WhatsApp ali no grupo, né? Certinho. Daí na próxima aula vai ter apresentação do trabalho, eu vou continuar a aula porque sempre dá tempo, tá? Tá ok? Boa semana para ti, Rafael. Tá? Eu vou parar aqui a gravação.